capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Se você não encontrou, você pode acompanhar aí no telão, vou estar fazendo a leitura, e você acompanhe juntamente comigo, por gentileza. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo. E a pergunta está no versículo 3: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada com o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem, ao trabalho, o povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer as nações, acoltrarão para cá os seus tesouros e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra que vem de encontro aos nossos corações nessa noite. Por favor, leva cativo o nosso entendimento e abre o nosso entendimento para que possamos compreender e entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nos renove, Senhor, nos ensine a desfrutar da tua glória no nosso meio, em nome de Jesus. Assim nós oramos e glorificamos o teu nome. Por favor, querido, tome seu assento. Eu espero que tudo esteja em paz com você. Antes de partirmos aqui para a introdução da palavra, vamos estar desfrutando dessa noite. Eu quero só dizer para os irmãos que na terça-feira que passou, eu estive ausente no culto do lar. Eu fui a Rio Verde para fazer alguns exames e para dar entrada no processo da minha próxima cirurgia. Eu discuti algumas coisas com os médicos lá. Eu vou ter que colocar uma prótese no joelho, uma prótese completa do joelho. E Deus está no controle dessa situação. Nós chegamos lá, o médico já foi encaminhando as coisas, fazendo os pedidos. E algo que nós pensamos, estávamos muito preocupados já há alguns meses, era com relação à prótese. A prótese custa em torno de R$50 mil. Nós tínhamos que providenciar essa prótese de alguma forma, fora a cirurgia, geralmente fica em torno de uns R$20 mil. Mas a cirurgia, o hospital já tinha falado que ia nos doar a cirurgia. As outras duas cirurgias nós fizemos lá também e foram doadas. E essa próxima cirurgia também vai ser. E nessa visita de terça-feira nós ficamos sabendo que o hospital também vai nos doar a prótese. Nós estamos muito felizes, glorificando o Senhor por isso. E não vai ser uma prótese qualquer, o médico pediu a melhor prótese que tem. Então, em vez de daqui a 8 anos ter que fazer mais uma cirurgia para trocar a prótese por causa do desgaste, é uma prótese que vai durar 15 a 20 anos. Então, louvo muito ao Senhor por isso. Amém? Glorificado no nome do Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Em todas as situações, Deus está no controle. Amém? Então, vamos para a palavra. Ageu, capítulo 2, a leitura que nós fizemos, é uma história interessantíssima. O profeta Ageu tem uma passagem muito rápida pela Bíblia e não muito se sabe sobre ele, a não ser sobre o seu livro, as descrições que tem sobre ele, mesmo dos estudiosos. Mas esse livro é realmente atribuído ao profeta Ageu. Ele foi escrito em cerca de 520 a.C. E isso é sem dúvida nenhuma, porque é confirmado no livro de Zacarias e no livro de Êxodo
também quem é o autor desse livro, que é Ageu, e com relação ao ano também. E Ageu é um profeta pós-exílio. O povo de Israel tinha saído do Egito não, desculpa, ele tinha saído da Babilônia, onde eles haviam sido levados cativos. E é uma história que todo mundo conhece. Essa vez que Israel foi levado cativo, os dois filhos do líder do templo pegaram a arca da aliança, a arca do concerto, sem autorização. Eram líderes, eram pastores, mas estavam fazendo tudo errado, roubavam os sacrifícios, comiam da gordura do sacrifício. E quando Israel foi batalhar contra a Babilônia, eles resolveram levar a arca da aliança, sem Deus ter comandado que a arca da aliança fosse levada. E a arca da aliança foi tirada do templo. Eles tiveram uma fé, que às vezes acontece, de que pessoas se apegam a objetos e usam objetos como talismã, que aquele talismã vai resolver a situação. Eles tomaram a arca como talismã, e que aquele talismã os protegeria contra a outra nação. Isso foi muito ruim aos olhos do Senhor, pelo comportamento que eles já haviam tendo, e por esse comportamento também. Israel perdeu a batalha, a arca foi roubada de Israel. Durante 70 anos, a partir dali, o povo de Israel ficou preso na Babilônia, né? E esse é o contexto que nós vamos entrar aqui. Mas a glória de Deus, ela se manifesta primeiramente no templo, porque aqui Ageu está falando sobre o templo que estava para ser reconstruído, e era algo que estava sendo postergado, estava sendo empurrado pela barriga 16 anos, por 16 anos, já após a libertação do povo de Israel da Babilônia. O povo já estava liberto há 16 anos e o templo ainda não havia sido reconstruído, porque a ênfase estava sendo dada à política e às finanças. Então Deus levanta o profeta Ageu e começa a profetizar a Israel, e falando, chamando os líderes de Israel para que eles tivessem coragem, tivessem ânimo e demonstrassem isso para todo o povo, para que o povo se levantasse e começasse a pôr a mão na massa e a reconstruir o templo. Amém? Então, quando o primeiro templo, lá o templo de Salomão, foi inaugurado, a glória do Senhor foi manifestada ali, no Santo dos Santos, onde ela era manifestada todos os anos. No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança existem dois serafins ali em cima, dois serafins de ouro, onde as suas asas são colocadas para frente, e ali tem um espaço. Todos os anos, durante as festas de Israel, uma vez por ano, a presença do Senhor se fazia presente ali em cima da Arca da Aliança. Só que na inauguração do templo de Salomão, uma bênção especial aconteceu, uma manifestação especial da glória de Deus foi manifestada ali. E quanto, olha o que é interessante, tanto que o louvor é importante. O louvor ele nos ajuda a entrar em sintonia com o Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo. É algo que somente o louvor, somente a música consegue fazer. Esse quebrantamento, essa sintonização, que através de nós cantarmos as músicas, parece que o nosso cérebro começa a esquecer de todos os problemas e nos concentramos no que Deus está querendo fazer conosco. E ali, naquele dia da inauguração do templo, o louvor começa a ser tocado, e uma fumaça do sacrifício lá de fora, que era um dos símbolos que era Deus mostrando ao povo que a presença dele estava chegando ao templo. A fumaça do sacrifício, ela se dobrava e ela entrava dentro da tenda. Isso quando ainda o povo estava
diz assim: de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar. Quando a glória de Deus está presente, quem ministra é o próprio Deus. Aleluia! Por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O Antigo Testamento da Bíblia, ele foi escrito em hebreu, né? E em hebreu não, em hebraico. Hebreu é o povo, né? Foi escrito em hebraico. E a palavra em hebraico para glória a gente usa bastante aqui no Brasil. Tem igrejas que esse nome, a palavra para glória de Deus em hebraico é Shekinah. Todo mundo já escutou essa palavra. É Shekinah, que significa a manifestação da presença de Deus em toda a sua glória. É a Shekinah de Deus, é a manifestação da glória de Deus no meio da igreja. Outra coisa, durante toda a caminhada do povo de Israel, nos 40 anos do deserto, quem estava ali representado como a Shekinah de Deus? A nuvem estava ali. De dia ela dava sombra e de noite ela dava luz. De dia ela protegia do calor e de noite vinha aquela coluna de fogo que se acendia, não a nuvem, a coluna de fogo se acendia e dava luz. Então durante os 40 anos o povo de Israel visualizou todos os dias a Shekinah do Senhor. Os cumpridos eles andavam dentro do deserto, andavam no deserto. Nós temos isso registrado em Êxodo 13, no versículo 21 e 22. Mas houve um tempo que, por causa do pecado e da desobediência no meio do povo de Israel, os inimigos de Deus, os filisteus, levaram a Arca da Aliança, tomaram a Arca da Aliança, onde a glória do Senhor se manifestava. Quando o sacerdote viu que os dois filhos dele haviam perdido a Arca da Aliança e que eles haviam sido mortos, ele caiu para trás e morreu. Não é verdade? Um desses sacerdotes era casado com a sua sobrinha. Isso está em registro bíblico, 1 Samuel. E essa sobrinha, ao escutar a notícia que o seu tio marido havia sido morto, ela estava grávida, ela entra em trabalho de parto prematuro que vai culminar na sua morte, porque ela teve um filho prematuro antes da hora. Mas durante o período do parto que ela estava sofrendo as dores, ela recebeu uma visão que a glória de Deus havia deixado Israel. E ela exclama durante as suas dores, ela exclama uma palavra e diz: e acabou, que significa a glória de Deus nos deixou. E Israel é levado em cativo, são levados para a Babilônia por 70 anos. E o povo que vivia de glória em glória, vendo a glória, tudo na nação de Israel era voltado para Deus, agora estavam numa nação inimiga, que serviam a outros deuses, e às vezes eles eram até caçoados daquela nação. Nós temos aqui o registro do Salmo 137. O Salmo 137 é um salmo assim pesadíssimo. Depois você pode ler completo, um salmo de dor. É o registro de um lamento do povo de Israel ainda no cativeiro, em que o povo da Babilônia pedia para o povo de Israel: cantem alegremente as canções que vocês cantavam em Sião. Eles no cativeiro, os babilônicos pediam para eles: olha, cantem para nós, para que nós possamos nos alegrar, as canções que vocês cantavam em Sião, fazendo referência ao templo que havia sido destruído. Cante para nós. E eles responderam. Dá o registro aqui, eu vou ler para vocês, versículo 1 a 4 de Salmo 137, que diz: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali nossos captores pediram-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma canção lá de Sião. Cantem para nos alegrar, louvores que são destinados a Deus. E a resposta no versículo 4 foi em forma de pergunta. E eles perguntaram de volta: como poderíamos cantar canções do
Não tem como. E esse contexto, esse período, foi um período que Ageu estava vivendo. Ele profetizou ali a restauração do templo, também com a volta da glória de Deus e a presença da paz de Deus sobre a nação de Israel. E quando o templo foi restaurado por Esdras, que foi restaurado por Ageu profetizou. Quem trabalhou na construção e na restauração do templo foi Esdras. A glória de Deus se manifestou enquanto uns choravam de saudade do templo de Salomão, que era maravilhoso, vistoso, grande, bonito, mas havia sido destruído, havia sido danificado. Agora o templo havia sido reconstruído novamente, mas ele ficou menor do que o original. Por isso que Ageu começa lá no versículo 3 perguntando: quem aqui, lá na festa presente da construção do templo, ainda nos seus alicerces destruídos, ele pergunta: quem aqui, entre o povo de Israel, se lembra desse templo construído? Quantos ele chama a memória do povo para falar sobre a glória de Deus? Lá na frente de Esdras, o templo é reconstruído, mas ele é reconstruído menor. E Ageu profetiza: a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Glória a Deus. E se você pensar na primeira glória, no primeiro sacrifício, no primeiro momento de louvor, lá na inauguração do templo de Salomão, a glória foi tão grande que os profetas, os ministrantes, não conseguiriam ficar de pé. Quão grande seria então a glória do segundo templo, quando a paz do Senhor seria estabelecida sobre o novo templo? Seria muito maior, muito maior. Lá em Êxodo, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 13, fala sobre a inauguração do segundo templo. Ele fala: enquanto o templo abriu as suas portas e o povo estava chegando, uma parte do povo estava chorando e lamentando, porque o templo era pequeno, se lembrando da glória do primeiro templo. Mas havia outro grupo de pessoas tão barulhentos como eles, que de maneira que está escrito assim, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria e as vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Não é tamanho do templo, não é tamanho do templo. A igreja somos eu e você. Isso que é o templo do Senhor hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E toda a história bíblica, ela ensina e ela fala, e por esses últimos dias nós temos cantado até canções que falam sobre isso, que há esperança para quem já sentiu da glória de Deus. Se você já sentiu da glória de Deus, já experimentou, e hoje você se encontra vazio, se encontra desmotivado, é como se você orasse e tivesse uma parede espiritual, você não escuta a resposta. Quero dizer para você nesta noite, mesmo que você não escute a voz de Deus, mesmo que você não veja o agir de Deus, isso não significa que Ele não está agindo em teu favor. Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, ele faz uma pergunta, e que ele explica nas suas cartas esse contexto, esse ensinamento. Ele fala: olha, não sabem vocês que vocês são o santuário do Espírito Santo? São vocês, não é o templo. Na eternidade, o templo, o tijolo fica, o nosso espírito sobe e vai ter um Pai para toda a eternidade. É assim que funciona. Em Romanos 3:23, ele explica: olha, nós somos templos do Espírito Santo, em 1 Coríntios, mas em Romanos 3:23 ele fala: mas por causa do pecado, nós somos destituídos da glória do Senhor. Mas Isaías disse o seguinte, é interessante que a Bíblia corrobora com a Bíblia. Isaías, ele disse assim: não podemos perder nenhuma oportunidade de estarmos buscando e orando e jejuando, sedentos pela
nós podemos receber a glória de Deus em nossas vidas, pela graça de Jesus. Aleluia. Então é sobre isso que vamos falar. Essa foi a minha introdução. Agora nós vamos entrar na administração. Amém? Então vamos aprender aqui com o profeta Ageu, em 5 versículos, algumas pontuações. Eu vou ser bem rápido, bem breve. Versículo 4, vamos do versículo 4 ao versículo 9 do capítulo 2 de Ageu. Versículo 4, quero destacar para você 2 pontos que é falado aqui: coragem e força. Coragem e força foram as 2 coisas que Ageu pediu para os seus líderes. E eu peço para você também, como membro da ABB, se levante, tenha coragem e tenha força. Quando nós recebemos a glória de Deus, queridos, em nossas vidas, nós ficamos fortes como nunca. Como nunca. Aí Ageu ele diz enfaticamente para cada líder daquele povo, para cada líder das tribos ali, ele diz para que eles fossem fortes e corajosos. Esse foi o incentivo necessário para animar o povo para a restauração do templo. A liderança teve que se posicionar com força e coragem, para que o povo olhasse para a liderança e visse deles força e coragem. Então, está com força, está com coragem, bora fazer. Todo mundo foi atrás, depois da mão na massa e começou a trabalhar. Todo mundo. A palavra de Deus declara que Deus é a nossa fonte de energia e vigor. Filipenses 4,13 diz assim: olha, tudo posso naquele que me... Você sabe, quem te fortalece é Jesus, irmão. Quem te fortalece é Jesus, não é Red Bull não, né? Às vezes toma um Red Bull para um tchan, né? Toma energético, come uma comidinha diferente. Mas irmão, quem te fortalece é Jesus. Aleluia. Em Neemias 8:10 diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, não a tristeza, a alegria do Senhor é a força que te sustenta todos os dias. Uma pessoa triste, cabisbaixa, calada, olha só para as coisas ruins da vida, meu irmão, não tem força para lutar, não tem força para lutar. E é ruim de ficar perto de gente assim. É ruim, é difícil de ficar perto de gente assim, que toda hora que você se aproxima, às vezes você está bom, levantou com o pé direito, e parece que o irmão só tem 2 pés esquerdos, todo dia levanta só o pé errado. Fala: bom dia, irmão, paz do Senhor, tudo bem contigo? Ah, meu irmão, estou aí na luta, né? Você já viu, né? As coisas difíceis, irmão. Oh, meu Deus, meu irmão, você é abençoado demais. Nós somos tão abençoados que as nossas bênçãos têm nos atrapalhado de ver Deus. Nós somos abençoados demais, demais. Lá em Atos 2, versículo 5 ao versículo 11, que fala sobre a chegada do Espírito Santo, os apóstolos de Jesus estavam tristes, desmotivados, porque o Mestre havia ido embora. Mas ali se faz presente, enquanto eles estavam, o que eles estavam fazendo ali em Atos 2? Juntos, a igreja estava junta, reunida e orando ao Senhor. A glória de Deus veio, através do Espírito Santo, se derrama sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres, dá a cada um os dons necessários para o nascimento da igreja. Eles são fortificados e animados e começam a marchar e a pregar a palavra do Senhor. Aleluia. O crente sem a glória de Deus, irmão, é fraco. Mas quando a gente recebe força do Senhor, mesmo que seja em meio a dificuldades, a Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 12:10, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Glória a Deus. A glória do Senhor está sobre nós. Olha nos tempos bons, olha nos tempos ruins. Peça da glória de Deus, manifesta sobre a sua vida. Você está precisando de força, está sentindo fraco? Busque a glória de quem te fortalece, que é o próprio Deus.
ajuntamento volta lá no primeiro amor. Olha, nós passamos novamente a observar as pequenas coisas. Ali no contexto, o templo havia sido abandonado porque o povo pecou contra Deus, rompendo a aliança que havia sido feita quando eles foram libertos do Egito. Eles quebraram a aliança. E a Jeová lembrou o povo ali que Deus tinha feito uma aliança com eles quando eles saíram do Egito. E embora que o povo de Israel tivesse quebrado a aliança, tivesse sido levado ao cativeiro, a promessa ainda estava sobre a nação de Israel, ainda estava sobre ele. E Deus não abandona seus filhos, queridos. Às vezes nós vivemos momentos de dificuldade, mas o Espírito Santo está sempre conosco, como estava com o povo de Israel. Aleluia. E aí Deus fala para eles: olha, não tenham medo, não tenham medo, sejam fortes e corajosos. E Deus tem nos chamado para renovar a nossa aliança com Ele. Talvez você tenha abandonado o ministério, talvez você tenha sido desanimado no trabalho da igreja. A Bíblia diz que nós precisamos voltar. Aleluia. Voltar, reconstruir. E não há o que temer quando estamos debaixo do direcionamento de Deus. Não precisa temer. Se você está falhando o seu compromisso com Deus, olha, renova a sua aliança com o Senhor. Renova a sua aliança com o Senhor. Joelho no chão, jejum, oração, buscando a glória de Deus. Ele vai te preencher e te levar a lugares especiais, a um ponto maravilhoso com Ele, onde você vai estar sedento em renovar a sua aliança com Deus. Aleluia. Versículos 6 e 7. Deus fala: olha, eu vou mover o céu e a terra se for necessário. Eita glória! Eu vou mover. Deus promove ali. Deus move os céus e a terra em favor quando a sua glória está em frente, na nossa frente, quando somos guiados pela glória de Deus. Ele faz o impossível possível para que possamos ter vitória. Meu irmão, quando que eu conseguiria pagar 70 mil reais para cirurgia nesses dias? Escolhi não, meu. Poderia vender meu carro, poderia vender as coisas todas de casa. Não daria para pagar 70 mil. E Deus providenciou. Fez do impossível possível. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus prometeu ao povo ali de Israel: se vocês reconstruírem o templo, que vocês estão postergando, jogando isso para frente, já há 16 anos, preocupado com outras coisas, se vocês construírem o templo, tudo o que vocês precisarem para a reconstrução do templo, eu, o Senhor, irei providenciar. Eu sou o dono do ouro e da prata. A gente gosta tanto de falar sobre essa parte desse verso, e a gente às vezes nem sabe de onde veio. Vem de Ageu, profecia de Ageu. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. Agora olha para o contexto, ele está falando: vai trabalhar. Se você trabalhar, eu vou trazer provisão, porque eu sou o dono do ouro e da prata e abençoo o trabalho das suas mãos. É isso que Deus está falando aqui. Aleluia. Muitas vezes as coisas que fazemos dão muito errado, porque nós estamos lutando pela nossa própria glória, pela nossa própria vaidade. Eu quero fazer para que eu seja engrandecido, para que eu seja reconhecido, para que o meu nome seja reconhecido entre os homens. As coisas talvez até vão bem por um determinado período de tempo. Isso pode acontecer, e acontece. Mas todos os ministérios que começam dessa forma passam aí 3 anos, 5 anos, talvez 10 anos, que duram mais. Lá na frente acontece um desamor, acontece uma exposição para todo mundo ficar sabendo o que é a realidade por trás dos holofotes na vida daquela pessoa. Mas se colocarmos a glória de Deus na frente, Ele não vai deixar falhar. Ele não vai deixar falhar. Deus vai enviar pessoas para abençoar a sua vida. Eu vou te dizer um negócio: é mais provável, biblicamente,
poder de Deus, meu amigo, não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Muitos projetos que a gente faz, eles acabam fracassando, né? Que a gente busca o nosso eu. Deixa eu falar um negócio para você. Se você tem feito algo para glorificar a si mesmo, aprenda a depender de Deus e fazer tudo para a glória dele. Aprenda a depender de Deus. Aprenda. Glória a Deus, aleluia. Eu já contei alguns testemunhos aqui, eu não tenho tempo mais para falar sobre os testemunhos da Dona Laura, mas em várias situações nós tivemos que aprender a depender de Deus. A depender de Deus, glorificar o nome do Senhor. E quando a gente tem essa mentalidade de dependência do Senhor, seja no financeiro, seja no espiritual, e aqui o texto está falando de finanças, ele está falando sobre os valores necessários, que era a preocupação e a desculpa do povo, que eles estavam usando há 16 anos para a não reconstrução do templo. Deus diz para ele: trabalho, provisão que vai dar sua eu. Trabalho, eu vou dar provisão, trabalho das suas mãos, o templo vai ser reconstruído, mas a glória vai ser minha. Quem vai derrubar a glória, quem vai entrar com a glória vai ser eu. Mas eu tenho o seu trabalho. Lá numa hora teve uma certa feita que nós ficamos sem receber a nossa ajuda de mensal, que nós recebíamos como missão, e através do departamento de missões da sede, nós ficamos um mês por lá, avisar, não sei, esquecer da gente, por lá, não mandar. Aí tinha lugar para pagar, um monte de situações aconteceram ao mesmo tempo. O país na época estava passando por uma situação terrível. Eu lembro uma vez, naquele mesmo período de tempo, o Gabriel ainda bebeu no carrinho. Nós andamos uma vez 12 quilômetros, 6 quilômetros de ida e 6 quilômetros de volta a pé para procurar leite para o Gabriel. A gente tinha um dinheiro, mas não tinha leite disponível para comprar. Então tem situações que às vezes você tem a finança, mas não tem o meio. E nós passamos ali 3 meses, por causa de um atraso de um mês, nós passamos 3 meses super apertados, comendo arroz e ovo frito. Arroz e ovo frito. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Comendo arroz e ovo frito, pregando o Evangelho, Jesus salvou mais de 300 pessoas naquele mês. Mais de 300 vidas se entregaram na presença do Senhor. No versículo 9 de Jair, aqui terminando, nós recebemos a paz de Deus. Quando a glória de Deus vem sobre nós recebemos paz em nosso coração. O templo foi declarado como lugar de glória. Ele foi inaugurado, a glória veio, o lugar da glória. Mas agora, no segundo templo, não era somente o lugar da glória, era o lugar da glória e da paz. E da paz. Em João 16:33, começa a falar assim: olha, nós teremos paz. A igreja é lugar de paz. No mundo tereis aflição. Igreja, templo, lugar de paz. Você quer saber se o negócio está dentro da igreja? Porque tem paz. Se não tem paz dentro da igreja, tem alguma coisa fora do eixo. Tem alguma coisa errada, alguma coisa que não é de Deus, algum comportamento deviante do que a palavra nos ensina. Se a presença de Deus está em nossas vidas, tudo mais que está ocupando o lugar da presença de Deus no nosso coração tem que sair. Arrogância, presunção, direitos pessoais, né? Às vezes a gente tem um senso de autodefesa, um senso de justiça próprio, e às vezes é muito fácil de identificar isso em crianças, mas às vezes como adultos nós acabamos tendo isso também. E essas coisas nos afastam, ocupam o lugar da glória de Deus no nosso coração. Em Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz do Senhor,
que excede todo o entendimento. Não é para você tentar entender essa paz, é só para você aceitá-la no seu coração e entender que quem vai guardar os seus pensamentos e sentimentos é o próprio Jesus. E olha só o tanto que é interessante, porque em João 14:27 fala que quem nos dá a paz é o próprio Jesus. Ele fala: olha, eu sou a paz, a minha paz vos dou. Então essa paz que nos guarda, nós recebemos de Jesus, ela faz a obra em nós e Ele guarda os nossos sentimentos, os nossos pensamentos dele mesmo, através da paz que Ele nos dá. É o serviço que Jesus está fazendo por nós, não é por nossa conta própria. O nosso trabalho é só orar e pedir para Deus: Deus, demonstre a sua glória na minha vida. Eu quero viver de glória em glória. Oração de Davi. Oração de Davi, rei de Israel, coroado rei, momento de paz em Israel. Ele ora e fala: Deus, eu quero que a minha vida seja transformada de glória em glória, não para que eu seja glorificado ainda mais com um nome grande. Lá no final da oração ele diz assim: olha, para que quando as pessoas olharem para mim, eles não mais me vejam, mas vejam o Senhor na minha vida. Oração de Davi. Que nós possamos ter essa oração. E aqui concluindo, assim como Ageu exortou o povo para restaurar o templo, a fim de que a glória de Deus voltasse, também é tempo de nós restaurarmos a igreja do Senhor, renovarmos o nosso compromisso. Deus quer manifestar a sua glória entre nós, igreja. Ele quer manifestar a sua glória entre nós. Mas para que isso aconteça, a gente precisa buscar a glória de Deus, porque a glória é de Deus e não a nossa própria glória. No final desse mês, no último final de semana de julho, nós teremos uma cruzada aqui na porta da igreja. Alugaremos um caminhão de som, convidaremos cantores, vamos fazer uma festa bonita, convidar todo mundo, vamos fazer um movimento diferente, só que para a glória ser derramada lá. E aqui dentro do templo, primeiro nós temos que fazer como os apóstolos fizeram lá em Atos 2, orarmos juntos, em conjunto como igreja. Terça-feira que vem, nós vamos ter um período de oração de 1h30 aqui na igreja, das 19h30 às 9h da noite. Eu quero convidar você para estar vindo aqui para o templo, e nós vamos estar orando e buscando a glória de Deus na nossa vida. Eu vou orar por você, você vai orar por mim, nós vamos orar juntos, e eu tenho certeza que a glória de Deus vai encher esse lugar. Em João 20:22, depois que Jesus ele aparece novamente ali depois da sua ressurreição, João 20:22, ele diz assim: e soprou sobre eles, e ele disse: recebeis do Espírito Santo. E é isso que eu quero. Eu quero receber o sopro de Jesus. Eu quero que Jesus sopre sobre mim e derrame sobre nós como igreja o Espírito Santo e os seus dons, que acordam com o propósito do Espírito Santo e para cada um de nós. Que no nosso meio saiam profetas e profetisas, homens e mulheres de oração, que impõem mãos e pessoas são curadas, que têm dom de revelação, de profecia. Chega de ficarmos só na superfície. Está na hora de ir para um lugar mais fundo. Está na hora de buscarmos mais o Espírito Santo.
quando Jesus, em João 20, 22, ele fala para os discípulos, olha, ele sopra sobre os discípulos e fala: recebeis do Espírito Santo. O Espírito Santo não desceu sobre eles naqueles dias, foi descer sobre eles lá em Atos 2, não foi em João 20, foi lá em Atos 2 que o Espírito Santo veio. Ah, pastor, estou orando e estou vendo a coisa acontecendo. Não se preocupe, continue fiel em oração. O vento já está vindo. Daqui a pouco o Espírito Santo vai chegar com seus dons e a glória de Deus vai ser manifesta no nosso meio. Aleluia. Se coloque de pé, meu querido. Se coloque de pé. Eu quero incentivar você a estar buscando da Shekinah de Deus sobre a sua vida, que é a manifestação da glória de Deus na sua vida. Que por onde você passar, pessoas olhem para você e entendam que na sua vida tem água viva, que na sua vida você fala, quando você ora, Deus revela, coisas acontecem. Eu quero ouvir testemunhos seus, querido. Eu quero ouvir testemunhos seus aqui na frente da igreja, você testemunhando: pastor, a igreja, eu estava lá no meu trabalho, o meu parceiro estava doente, Deus pediu para que eu orasse por ele, e a enfermidade saiu. Eu me encontrei com o meu amigo lá na cachaça, não sei quantos anos atrás, eu encontrei com ele no supermercado. Ele começou a compartilhar a vida dele comigo, pastor. Veio a palavra de Deus na minha boca, eu falei do amor dele, e ele disse que vai vir aqui na igreja. Eu quero ouvir testemunhos assim da sua parte, querido. Vamos buscar da Shekinah de Deus sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. A glória de Deus vai voltar. A glória do segundo tempo vai ser maior do que o do primeiro. Se no primeiro tempo o pessoal não conseguia nem ficar de pé, eu quero saber o que Deus vai fazer com a glória do segundo tempo. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, aqui estamos nós como igreja, dispostos a buscar